Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria mais uma vez com vocês, dando sequência ao nosso curso Português para Concursos, curso bem completo, que passo a passo, degrau a degrau, varrendo todos os detalhes da língua portuguesa que são explorados aí em concursos, né? Tem um detalhezinho que passa despercebido aqui pela gente não, tá? Bacana, moçada. A gente fez aí nessas aulas passadas, foram muitas, né? Um estudo aprofundado da morfologia. A gente foi lá no processo de formação de palavras, né? Fez uma geral pelas classes de palavras, mergulhou profundo em pronomes, mergulhou profundo em verbos, né? Esmiuçamos ali detalhe por detalhe. O que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar o estudo da sintaxe. Beleza? A gente estava no mundo da morfologia. Rascunha aqui comigo, ó. Rascunha aqui comigo. A gente estava nesse mundo aqui, ó, nesse planeta chamado morfologia. Nesse planeta havia seres, né? Havia seres nesse planeta que se chamavam o quê? Classes de palavras. Tinham 10 tipos de seres aqui, né? 10 tipos de habitantes nesse planeta, né? Substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza. Nós vamos agora para o mundo que da sintaxe. Vamos para outro planeta aqui, ó. Planeta da sintaxe. Nesse planeta vão habitar aí, né, seres chamados de funções sintáticas. Essa é a lógica aqui, certo? Funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, vocativo. A gente até já beliscou algumas dessas funções na própria morfologia, né? Quando a gente falou lá de emprego dos pronomes pessoais, a gente falou um pouquinho ali de sujeito, de objeto, né? Fez algumas inserções aí dessas funções. Bacana. Moçada, a sintaxe é o seguinte, ela se divide em duas partes, ó. A sintaxe, ela se divide na sintaxe da oração, beleza? Sintaxe da oração. Ela se divide também na sintaxe do período. Põe assim, ó, sintaxe da oração, sintaxe do período. É geralmente isso aí que vai aparecer nas provas dos senhores, né? A sintaxe da oração e do período, sintaxe do período simples. Quando a gente fala aqui oração, a gente está falando de período simples. A gente vai entender porque esse período é simples. Tá? Quando a gente fala aqui sintaxe do período, a gente está subentendendo o que? O período como sendo composto. Beleza? Essa é a lógica, né? Essa é a lógica que rege aqui esse raciocínio. Bacana? Show de bola. O que acontece? Ó? Vamos bater o centro aqui na sintaxe. Ó, na sintaxe da oração. Beleza? Sintaxe da oração. Primeiro, deixa eu estruturar aqui o raciocínio para você, ó. O que é a oração, professor? Pois é, vamos pôr aqui O de oração. Beleza? Oração é a soma disso aqui, ó, S, com isso aqui, ó, P. Professor, como é que é isso aí? Vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois, ó. Estamos estruturando aqui o nosso raciocínio. O de oração, beleza? S, atenção, S de sujeito. Bacana, S de sujeito. Eu já te antecipo aqui que nem toda oração possui sujeito. Há orações que não possuem sujeito, certo? Já te antecipo isso, vamos ver. E você tem aqui esse P, chamado de predicado. Essa é a equação fundamental da oração. Oração é igual a sujeito mais predicado. Vamos esmiuçar um pouco essa conta aqui, ó. Né? Oração é igual a S, S eu já defini, S é sujeito. Esse predicado, vamos decompor aqui esse predicado, ó. Vamos decompor aqui esse predicado. Quem é que está dentro do predicado, galera? Está dentro do predicado, ó, verbo. Aqui, ó, verbo. O verbo está dentro do predicado. Beleza? Quem mais que você encontra aqui, ó? CV. O que é CV? São os complementos. Os complementos verbais, tá? Os complementos verbais. Complementos verbais de que tipo, hein, meninos? Você lembra lá, os complementos verbais? Você tem os objetos diretos,
e os objetos indiretos, né? Ó, a gente vai aprofundar esse estudo aqui, né? E, cara, uma série de outros termos. Aí vem os adjuntos adverbiais, vem uma série de termos acessórios, predicativos, tá? Pois muito bem. Ó, tudo que não é sujeito, a gente chama de quê? De predicado, né? Então, dentro do predicado, tá o verbo, tá o complemento verbal, tá certo? Enfim, então os adjuntos adverbiais, tá lá o predicativo, tá lá essa moçada toda, beleza? Então pega essa equaçãozinha aí, ó, oração é igual a sujeito, mais verbo, mais complemento verbal, mais o resto. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar a oração agora, né? A gente vai estudar a oração agora. Então, como é que a gente vai estudar a oração? Vai estudar parte por parte que compõe a oração. E qual é a primeira peça dessa engrenagem aí gigante chamada oração? A primeira parte dessa peça é o sujeito, né? É o sujeito, é a primeira parte dessa peça aqui. Beleza? Então, esta aula vai focar a atenção no estudo de quem? No estudo do sujeito. Beleza? A gente vai, a partir de agora, esmiuçar essa figurinha aqui chamada de sujeito, né? Então, vem aqui comigo, tá lá a equaçãozinha da oração, ó. A equaçãozinha da oração, vamos sempre lembrar dela, tá? Toda vez que a gente tiver esquecido de onde tá, a gente vai lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó. Tá aqui a figura do sujeito. É a primeira figurinha que a gente vai detalhar aqui para você. Aí eu vou esquematizar, ó. Você vai verificar tudo isso dentro das frases, hein? Por enquanto tá esquematizando aqui o raciocínio para a gente pegar esse esqueminha e usar dentro das frases, tá? O sujeito, meninos, ele pode, ó, existir. Esse sujeito ele pode existir. Esse sujeito ele pode inexistir. Tem um sujeito que existe, tem um sujeito que não existe. Fique calmo, que a gente vai entender aí todos esses casos de existência e de inexistência. O que eu posso adiantar para você? O normal é o sujeito existir. É super anormal o sujeito não existir. Super anormal. Tá? Comum, o verbo veio ao mundo para ter sujeito. Você vai me ouvir repetir isso aí várias vezes. Ó. Uma vez existindo, esse sujeito ele pode ser, ó, determinado. Ele pode ser esse sujeito, ó, indeterminado. Indeterminado. Beleza? E sendo determinado, esse sujeito ele pode ser, atenção, ele pode ser simples. Ele pode ser composto. Ele pode ser, moçada, ó, oculto. Vamos devagarinho aqui que a gente vai entender cada uma dessas classificações. Qual é a primeira demanda que vai surgir aqui, ó, no estudo do sujeito? É você identificar primeiramente o sujeito e classificar o sujeito. A primeira demanda lá das provas, né? Vamos lá, identifica aqui o sujeito e classifica esse sujeito pra gente, né? Legal? Bacana. Vamos começar aqui, ó. Frase a frase. Vamos começar aqui bem pequenininho, bem tranquilo. A gente vai gradativamente aumentando aqui a complexidade, né? Ok? Primeira frase. O diretor cumprimentou o aluno, certo? Pelos resultados no simulado. Pelos resultados no simulado. Primeira frasezinha aí, né? Primeira frasezinha aí, correto? Bacana. O diretor cumprimentou o aluno pelos resultados no simulado. Ó, observe. Essa frase aqui, rapaz, ela só tem um verbo. Se essa frase só tem um verbo, ela só tem uma oração. Então, esse nosso período, ele por enquanto é um período o quê? É um período simples. Período simples é aquele que só possui uma oração. E por que só possui uma oração? Porque só possui um verbo. Ó, essa é a lógica, né? Você olha para uma frase, essa frase tem apenas um verbo. Quantas orações tem lá? Uma oração. Essa oração vai ter o seu sujeito, vai ter o seu predicado. Dentro do predicado você vai ter o verbo, os complementos, enfim. Mas se essa frase tem 50 verbos, exagerando aqui, 50 verbos, professor, que frase doida é essa? Pois é, supondo aqui,
Essa frase vai ter quantas orações? Essa frase vai ter 50 orações. 50 orações. Cada oração com seu sujeito, cada oração com seu predicado, cada desses predicados com seu verbo, com seu complemento, com seus adjuntos. Beleza? Essa é a lógica aqui da coisa, né? O nosso mundo, por enquanto, é o mundo da oração. Por enquanto, as frases que eu vou trazer para você, tá? As predominantes aqui, pelo menos, elas vão ter apenas uma oração, vão ter apenas um verbo. Ok, tá aqui o verbo é o dono da oração. Guarde essa frase aí. O verbo é o dono da oração. Você está perdido lá na análise sintática, você não sabe para onde é que vai. Você vai ao encontro de quem? Primeiramente do dono da oração. Vai lá perguntar para o dono, rapaz. Vai lá para o dono da oração, que é o verbo. Tá? A primeira pergunta que eu vou fazer para o verbo é quem é o sujeito dele. Né? Quem é o sujeito dele? Eu vou perguntar aqui para o verbo. A gente já fez essa perguntinha lá, ó. Essa perguntinha não é novidade, ó. Qual é a pergunta que a gente faz para descobrir o sujeito? Ó? Quem ou o que? Mais o verbo. Pronto, faz essa pergunta aí. Então vai lá para a frase. Ó. Quem foi que cumprimentou o aluno? Pelos resultados no simulado, quem foi que cumprimentou o aluno? Resposta: o diretor. O diretor. Sujeito. Beleza? Foi o diretor que cumprimentou o aluno pelos resultados no simulado. Bacana, tá aí o sujeito. Ó. Né? Ele é obtido a partir dessa pergunta aí que está no canto inferior direito aí. Ó. Quem ou o que mais o verbo, certo? Bora classificar esse sujeito. Esse sujeito ele existe e nem se preocupe, pelo menos nesse vídeo aqui, nem se preocupe ainda que esse sujeito ele vai existir ainda durante um bom tempo, tá? Esse sujeito ele existe. Atenção, ele é determinado. Volta lá no quadrinho, ó, resumidor, ó, quadrinho resumidor, ó. Ele é determinado. Por que ele é determinado, esse sujeito? Rapaz, porque a gente consegue, ó, apontar para um termo dentro dessa oração que funciona como sujeito. Esse termo quem é? Esse termo é o diretor. Esse sujeito é um sujeito determinado? Atenção, é um sujeito determinado simples. Por que simples? Rapaz, porque só tem um núcleo. Entenda aqui, ó. Aqui tá fácil, ó, porque vamos lá. Você tem aqui um artigo e um substantivo, tá certo? Compondo esse sujeito, certo? Pois muito bem. Quem é o núcleo desse sujeito? Quem é a palavra principal desse sujeito? Quem é que representa esse sujeito? É o diretor, né? Aqui, ó. É o substantivo diretor. Esse artigo aqui é subordinado a diretor. Diretor aqui é a palavra núcleo. É a palavra núcleo. É o núcleo do sujeito. Quando aparece assim, ó. Palavra núcleo. O que é a palavra núcleo? É a palavra principal. É aquela palavra que representa a função. No caso aí, diretor. Diretor é a palavra principal. Bacana? Esse sujeito, portanto, é determinado simples. Só tem um núcleo. Esse sujeito, ele é simples. Vamos aqui evoluindo. Vamos aqui evoluindo. Eu vou pegar essa frase aqui e vou turbinar essa frase. Ó, o diretor do curso preparatório. Turbinei um pouquinho a frase. Ó. O diretor do curso preparatório cumprimentou o aluno. Cumprimentou o aluno pelos resultados no simulado. Pelos resultados no simulado, certo? Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ó, qual é o verbo? Cumprimentar. Vamos fazer a mesma perguntinha que a gente estava fazendo pro verbo, rapaz. Quem foi que cumprimentou o aluno pelos resultados no simulado? Responde aí. Ó, o diretor do curso preparatório. O diretor do curso preparatório, certo? O diretor do curso preparatório, ó, é o nosso amigo sujeito. Esse sujeito, ele existe, nem se preocupe, porque o sujeito vai existir durante um bom tempo, tá? Ele é determinado por quê? Ó, porque eu consigo apontar para um termo aqui nessa oração que funciona como sujeito. Quem é esse termo? Aponta aí pra gente, o diretor do curso preparatório. Esse sujeito, ele é determinado. Ele é determinado. Ele é determinado o quê? Simples, composto ou oculto? Rapaz, oculto não, porque a gente tá vendo aí o bicho. Ele tá explícito pra gente, certo? Ele é simples ou é composto? Rapaz, vamos ver aqui, ó. Esse artigozinho aqui, ele tá subordinado a quem? A diretor.
né? Tá aqui um artigozinho. Esse elementozinho preposicionado, ó, do curso preparatório, é uma locução adjetiva, né? Lembra lá da morfologia, locução adjetiva? Ela está subordinada a quem, essa locução adjetiva? A diretor. Não é não? A diretor. Então, peraí, tá todo mundo pendurado em diretor. Tem um artigo aí subordinado a diretor e tem esse elemento preposicionado aí, ó, do curso preparatório ligado também a diretor. Qual é a palavra núcleo? Continua sendo diretor. Temos quantos núcleos? Portanto, só temos um núcleo. Foi esse diretor aí, diretor esse do curso preparatório, ó, diretor é a palavra núcleo, que cumprimentou o aluno pelos resultados no simulado. Esse sujeito só tem um núcleo, esse sujeito é determinado. Simples. Tranquilidade por enquanto, né, moçada? Tranquilidade por enquanto. Então, se você tem um elemento preposicionado, se ele está preposicionado, rapaz, é porque ele está ligado a alguém. É porque ele está subordinado a alguém. Já fica aí a dica, ó. Né? Você tem alguma coisa preposicionada porque ela está ligada a alguém. Esse alguém é a palavra central, é a palavra núcleo. Pô, correto? Pois muito bem. Vamos aqui. Vamos continuar evoluindo aí. Passo a passo a gente está esmiuçando a classificação do sujeito. Ó. Lembra lá aquele quadrinho? Onde é que a gente está aqui? Ó? A gente está aqui nessa regiãozinha aqui. Ó. Os casos de existência do sujeito. Né? O sujeito aqui podendo ser determinado. Ó, simples. Né? Podendo ser simples. Aí beleza, né? Mas o que nós temos aqui, ó? 3. Vamos lá. O diretor do curso preparatório. O diretor do curso preparatório, né? E os professores, né? Das disciplinas, aí, das disciplinas básicas e específicas. Olha aí, moça. Essa galera aí, né, as pessoas aí cumprimentaram o aluno pelos resultados no simulado. Beleza? Maravilha, ótimo. Vamos aqui, rapaz, a mesma conversa de sempre, ó. O mesmo passo a passo, análise sintática é passo a passo, ó. Cumprimentaram é o verbo. Vamos lá, pergunta pro diabo desse verbo aí, quem é o sujeito dele, ó. Quem foi que cumprimentou o aluno pelos resultados no simulado? Olha o tamanho aqui do sujeito, ó. O diretor do curso preparatório e os professores das disciplinas básicas e específicas. Tudo isso aqui, ó, é o nosso amigo sujeito. Sujeito esse que existe, sujeito esse que é determinado. Calma que daqui a pouco você vai ver o sujeito indeterminado, fique tranquilo. Esse determinado aqui é simples, composto ou oculto. Oculto não, quem tá vendo o bicho, tá? Olha só, moçada, quantos núcleos eu tenho? Eu tenho uma galera que tá pendurada nesse cara aqui, ó. Diretor. Diretor é uma palavra núcleo, ó. Ele tá puxando aqui esse artigo e essa locuçãozinha aqui adjetiva do curso preparatório, né? Tem outro núcleo também, ó, professores. Professores é outro núcleo, né? Ele tá puxando aqui, ó, esse artigo, de novo, essa locuçãozinha adjetiva das disciplinas básicas e específicas. Você tem agora 2 núcleos. Você tem, portanto, um sujeito determinado. Olha aí, ó, composto. Bacana? Você tem um sujeito determinado composto, núcleos, diretor, professores. Legal, legal, legal? Show de bola. Vamos continuar, ó, esmiuçando aí, né? Moçada, cumprimentamos, olha a frase 4, cumprimentamos o aluno pelos resultados no simulado. Pelos resultados no simulado. No simulado. Beleza, beleza, beleza. Ó, quem é o verbo? Quem é o verbo? Quem é o verbo? Quem é o verbo? Cumprimentamos. Bora perguntar para esse verbo quem é o sujeito dele. Quem foi que cumprimentou o aluno pelos resultados no simulado? Rapaz, é o seguinte. Cadê o sujeito, professor? Não tô vendo não. Eu não tô vendo não, mas o verbo está entregando para a gente quem é o sujeito, ó.
O verbo está entregando para a gente quem é o sujeito. Ó, cumprimentamos. Cumprimentamos, o sujeito só pode ser, rapaz, ó, concorda comigo? O sujeito só pode ser nós. Não é não? Cumprimentamos. O verbo está entregando para você o sujeito. Essa terminaçãozinha verbal, né? Ó. Cumprimentamos, cara. Tá lá, sujeito, nós. Esse sujeito, ele existe? Existe, rapaz. Acabamos de verificar aí, ó, que ele existe, né? Perfeito? Esse sujeito é determinado ou indeterminado? Queridos, ele é determinado. Que história é essa, professor? Determinado? Sim, a gente está apontando aqui para o termo que funciona como sujeito dessa oração, ó. Ele estava escondido. Ele estava escondido, mas o verbo delatou pra gente, ó, e delatou, né? Tá na moda aí fazer delação. Ok? Delatou pra gente quem é o sujeito. Rapaz, cumprimentamos. O sujeito só pode ser o sujeito nós. Beleza? Quem foi que determinou pra gente quem é o sujeito? O verbo, a terminação dele. Vamos lá, vamos explorar essa questão aí, né? Ele é determinado, ele não está explícito, ele está implícito. É um sujeito determinado o que, galera? Ó, oculto. Olha aí, moçada, é um sujeito determinado, oculto. Importante, importante, importante isso aí, né? Sujeito determinado, oculto. Vem pra cá, ó. Observaçãozinha. Observaçãozinha. Tá? Quais são nomes aqui que o sujeito oculto recebe? Ó? Um sujeito oculto. Sujeito implícito. Mesma coisa, ó. Pode pensar assim, um sujeito oculto ou implícito. Está escondido. Ou desinencial. Quem é que vai entregar muitas vezes o sujeito oculto? É a desinência do verbo, né? Ó, cumprimentamos, finalzinho MOS. Só pode ser, né, o sujeito nós, né? Ok? Oculto, implícito, desinencial ou elíptico. Sujeito elíptico, né? Aí você lembra aqui de elipse. O que é elipse? Elipse significa, ó, omissão. O sujeito ele foi omitido. Então nomes aí que podem aparecer para você referentes aí ao sujeito oculto. Então entenda, o sujeito oculto é possível determiná-lo. É possível determiná-lo por quê? Porque o verbo entrega para a gente quem é o sujeito por meio de sua desinência. Ou então o contexto entrega. Ou então o contexto entrega. Você pode também ter essa situação, ó. Deixa eu montar aqui uma pegadinha para você. A pegadinha para você é a seguinte, ó. Né, isso aqui cai direto em prova e quando cai, meu amigo, a galera se lasca todinha. Toma cuidado aí, ó. Toma cuidado aí, é uma pegadinha, certo? Ó, uma pegadinha. Rapaz, o professor, né, fez a chamada. O professor fez a chamada, né? E verificou as tarefas dos alunos. As tarefas dos alunos. Só porque o senhor pôs duas cores aí? Pelo seguinte, ó. Nós temos agora quantos verbos aqui nós temos, moçada? Nós temos dois verbos, né? Se observar, a gente tem aqui o verbo fazer, ó, na flexão fez. E você tem aqui o verbo verificar, na flexão verificou, né, ó. Perfeito? Beleza? Você tem dois verbos. Você tem quantas orações, portanto? Você tem duas orações. Aí você tem essa primeira oração, que é a oraçãozinha de vermelho. Você tem essa segunda oração, que é a oraçãozinha de azul, certo? Beleza, 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 beleza. Como é que você divide, professor, o ponto exato que a gente divide as orações? A gente vai ver isso direitinho lá em a sintaxe do período. Mas a gente já pode adiantar aqui, ó. Tá vendo esse I? Esse I, rapaz, é o conector. O conector, galera, o que o conector faz? Ele une uma oração com outra oração. Então pensa assim, ó, o conector está na divisa, ó. Ele está na divisa, certo? O conector está aí nessa linha divisória. Do conector para lá é uma oração, do conector para cá é outra oração. É o conector que faz a junção entre as orações. A gente pode dividir dessa forma. Tá, professor, mas por que esse passeio todo? Não, vamos lá.
cara lá na sua prova vai perguntar o sujeito do fez. Ele vai pedir para você classificar o sujeito do fez. Aí ele vai dar algumas opções aqui para você, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vai pedir para você classificar o sujeito do fez. Aí ele vai, vamos lá. Simples, letra A. Composto, letra B. Oculto, letra C. Indeterminado, ainda nem falei de indeterminado, letra D. Inexistente, eu tô longe ainda de falar de sujeito inexistente, letra E. Tá? Beleza, vamos fazer essa primeira parte, ó. Rapaz, tá fácil aqui, né, bom? Quem fez a chamada? Resposta: o professor. Rapaz, o professor, tá muito fácil isso aqui, ó. Esse sujeito existe, ele é determinado. Quem é o núcleo aqui? O núcleo aqui, ó. Corrigindo aqui, o núcleo aqui é a palavra professor. Esse sujeito é determinado, simples. Pronto, essa questãozinha aqui você marca letra A de avião, sem dificuldade, né? O perigo tá aqui, ó. O cara vai nessa mesma questão aqui, vamos supor, ele vai perguntar agora a classificação do sujeito do verbo aqui verificou. O sujeito do verificou, ele vai pedir para você classificar. Aí vai pôr aqui as opções, ó, letra A, B, C, D e E, né? Letra A simples, letra B composto, letra C oculto, letra C indeterminado, que eu ainda nem falei. Ainda nem falei de sujeito indeterminado. Letra E inexistente, tô longe ainda de falar de sujeito inexistente. Certo? Aí vamos lá, rapaz, professor, tá fácil também. Tá fácil também, ó. Vamos fazer a pergunta: quem foi que verificou as tarefas dos alunos? Foi o professor. Só que tem um detalhe. Nesta oraçãozinha de azul, observe, professor tá explícito? Tá não. Professor aí não tá explícito não. Professor tá explícito na oração de vermelho, concorda? Ó, tá aqui, ó, explícito. Aqui na oração de azul, professor tá o que? Tá oculto. Tá oculto, ó, tá implícito, rapaz. Galera erra isso aí. Galera erra isso aí, ó. Tá, o sujeito é o mesmo, ó. Da oração 1 e da oração 2. Sujeito da oração 1, professor. Sujeito da oração 2, o professor também. Só que o professor tá explícito na oração 1. Ele é determinado simples. Na oração 2, o cara fica se coçando para marcar sujeito simples, né? Porque, rapaz, quem verificou as tarefas foi o professor. Professor, núcleo, professor, sujeito simples. O cara pensa desse jeito, mas entenda. Professor aqui na oração 2, ó, tá oculto, ó, tá implícito. Tá? Quem foi que identificou pra gente aqui que o sujeito verificou é o professor? Foi o contexto, né? Então cuidado, ó, o sujeito oculto é possível determiná-lo. Aí tem duas maneiras de você determinar o sujeito oculto: ou por meio do verbo, o verbo vai entregar pra gente quem é o sujeito, ou por meio do contexto. Ou por meio do contexto, o contexto vai entregar pra gente quem é o sujeito. Beleza? Essa é a ideia aí, né? Então você tem essa situação, né, que costuma cair em prova e costuma causar muita confusão, muita dúvida, né, quando cai. Bacana? Show de bola, né? Moçada, então, ó, onde é que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó. Falta a gente falar de que ainda, ó? A gente falou do sujeito simples, a gente falou do sujeito composto, a gente falou do sujeito oculto. Falta falar do sujeito indeterminado, tá? E falta a gente ainda falar do sujeito inexistente, né? Segura aí essa conversa, tá? Porque o sujeito indeterminado a gente vai precisar esmiuçar com mais detalhes, e o sujeito inexistente também vai precisar esmiuçar com mais detalhes. Eu vou fazer isso na próxima aula, tá bom, moçada? Um grande abraço, aguardo vocês, até lá, tchau, tchau.